os hospitais, visita, Pai querido, os presídios, as pessoas que necessitam de Ti, ó Pai, aqueles que estão desprezados, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que precisam, Senhor amado, de uma palavra, que o Senhor venha abençoar esse culto, para que não seja um simples culto, para que não seja uma simples reunião, que o Senhor possa, Pai amado, nessa noite, nos ensinar, Pai querido, a Te buscar, a Te adorar, a glorificar e exaltar o Teu nome, que está acima de todos os nomes. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos do Senhor na nossa casa, na nossa família. Toca, meu Deus, nessa noite, trabalha nessa noite, Espírito Santo, eu te peço. Oh, glória a Deus, aleluias. Eleva o teu pensamento ao céu, minha amiga, meu amigo, e você que também está acompanhando através da transmissão ao vivo pelas redes sociais. Eu te apresento, meu Pai, estas pessoas de longe, do Brasil e fora do Brasil, que acompanha, Pai amado, pelo TikTok, pelo Kawaii e pelo Facebook, ao qual estamos transmitindo aqui agora, meu Pai. Visita nessa noite, nesse domingo, essa família, aqueles que pediram orações, como a irmã Bené, Senhor amado. Visita a tua serva nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, aqui numa cidade, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Visita ela nessa noite, Pai amado. Visita, Pai querido, o irmão Jurandir e a irmã Noêmia, Senhor amado, ali na cidade de São Paulo. Visita a irmã Cris Cerqueira, ali na cidade, ali, Pai querido, em Irará, na Bahia, e demais irmãos, como o irmão Josafá, que também está ali, Senhor amado, em Fortaleza. Visita, meu Deus querido, a cada um que acompanha de todos os lugares, os quatro cantos do mundo, assim como também, Pai amado, eu me recordo agora nesse momento, o pai do Daniel Garcês, Abraão Garcês, e o Daniel Garcês e a sua mãe, que acompanha de longe também, e demais irmãos de outras demais localidades. Visita nesse momento, visita cada irmão que já se encontra aqui e aqueles que estão a caminho. Eu te peço nessa noite, Pai amado, aonde tiver alguém ouvindo, Senhor amado, aonde tiver alguém em uma congregação como essa, abençoa o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Podem sentar, meus irmãos. Vou estar cantando o hino de número 305 da harpa cristã, e logo em seguida a Adriane mais o Arthur também vão estar entoando mais um louvor da harpa cristã nessa noite. Isso, 305. Vocês de casa também que estão acompanhando pela internet, hino da harpa cristã 305. Vou colocar mais aqui para mim enxergar a letra. Soldados somos de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz.
os exércitos de Deus. Batalhemos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém levai escudos sim da fé, pois a peleja mais promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. No mal não, mas combater até. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos ter e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. Avançai, cantai e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a Adriane cantando o próximo louvor da harpa cristã e o Arthur tocando. É para Adriane, o microfone é para Adriane. Glória a Deus. Cumprimento, irmão, na paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar o hino de número 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal.
escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Já vamos estar com algumas oportunidades nessa noite, em nome de Jesus, vamos. Mas antes, eu quero apresentar os irmãos que estão comentando, amém? Pega lá, Davi, lá com a sua mãe, lá o aparelho. Amém? Está conosco visitando aqui nessa noite o irmão vizinho da Adriane e do Arthur. E o irmão Aguinaldo. Amém? Que mora, a Adriane e o Arthur, para quem não sabe, já está de casa nova hoje. Amém? Casa original de Rondonópolis. Obrigado. Aqui está tá no azulzinho? Isso, azulzinho, né? Esse aqui é para estar no outro, né? Amém? Irmão Josafá? Coloca aqui, Adriane, no... Já está no azulzinho ali, eu vou ver os outros. Entrega para a Adriane colocar aí pelo TikTok aí para me ver. Irmão Ailton Nascimento, Deus abençoe. Irmão Ailton Nascimento, ele é de Corumbiara, Rondônia. Amém? Está sempre nos ajudando, compartilhando, comentando, apoiando, mandando presente. Amém? Deus abençoe, irmão Ailton Nascimento. E o irmão Josafá, não é isso? Também manda presente, né? O seu irmão Josafá manda estrelas.
Obrigado aí pelo carinho. Está acompanhando o irmão Josafá lá no Fortaleza, Ceará. Ricardo Marinho está acompanhando também. Está acompanhando também o Isaac Silva. Maria Terezinha Gasparetos também está acompanhando. Isaac Silva, já falei, não é isso? Pastor Daniel, do Rio de Janeiro. Teresópolis. Irmã Jussara Leal. Depois vocês de casa aí, vocês estão no culto aqui, vocês me falam depois se está aprovado aí. O violonista aí que a Adriane cantou mais ele agora, que é o esposo, viu, pessoal? Irmão Arthur, hoje eles estão, por mim está aprovado, né? E como eles estão de casa nova, né, eu creio que eles estão mais animados ainda agora, não é possível. Deus abençoe a irmã Jussara lá em Araucária, no Paraná. Deus abençoe o irmão Agnaldo, né, que está aqui nos visitando. É uma benção de Deus, irmão Agnaldo. A gente precisa de uma ferramenta. Estava construindo na casa lá, precisou de uma ferramenta, eu corria lá. E ele, para nós, nota 10, viu? Eu tenho certeza que Deus vai recompensar o senhor. Amém? Maravilha. E aí, esses vizinhos aqui são gente boa. Se eles vacilar lá, o senhor me fala. Pode deixar comigo aqui. Que aí eu vou e converso com eles. Abençoado. Glória a Deus por isso, amém? Eu creio que eles estão felizes por estar na casa nova, né? Está faltando algumas coisas, mas isso aí é melhor do que morar debaixo da ponte. Não é verdade? Mas Deus é fiel, né? Graças a Deus é milagre. Quem está com nós aqui é do Rio Grande do Sul. Ah, não, Rio Grande do Norte, a irmã Adailza Maria, a irmã Sueli, e quem mais aqui? O irmão Domingos Vicente, de Minas Gerais. Boa noite, eu sou de Colombo. É Colombo, Paraná, é isso? Isso, é Colombo, Paraná. É a nossa irmã Doelinde Ribeiro. Amém. Também está conosco nosso irmão Valdemir, a nossa irmã Antônia, que é o sogro e a sogra. Amém. Que faz parte, está sempre nos apoiando também, graças a Deus. Amém. E já vamos estar ouvindo o seu Valdemir com a oportunidade. E logo depois a irmã, olha aí, tá? A irmã Cleide Maciel também está acompanhando o culto. Deus abençoe, viu? Isso, bom demais da conta, o irmão Josafá está comentando aqui. Maravilha, vamos estar ouvindo o seu Valdemir com uma saudação. Eu desliguei o ventilador aqui, mas está um calor, não está, hoje? Porque o ventilador aqui tira as folhas da Bíblia e da harpa, aí eu desliguei aqui. Mas vamos já ligar de novo. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Que esta paz vive e reine em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Falar para meus queridos irmãos que é um momento de alegria, né? Quando eu recebo esta oportunidade para chegar até aqui, para falar deste amor, né? Que é o amor de Deus, porque não temos nada melhor do que isto, né? E estou alegre, né? Estou muito alegre estou com a minha família, né? E minha esposa se encontra também aí, né? E não está com muita saúde, mas pelo problema que ela se encontra, eu posso dizer que ela está curada. Glória a Deus. Porque eu sempre, desde o primeiro momento que foi descoberto este problema dela, que eu tenho a plena certeza que ela vai ser curada rápido, né?
porque sempre eu digo para ela: minha filha, confia em Deus, né? Acredita em Deus, porque nós não podemos se desesperar com este problema que ela tem, né? Até porque nós serve um Deus que é o médico dos médicos, né? Então, se nós não confiar neste Deus, que nós temos o conhecimento, que Ele pode tudo, né? Então, não adianta nós dizer que servimos a Ele, se nós não confiamos nele, né? É o Deus de ontem, é o de hoje e é o de sempre, e Ele não muda, né? Às vezes nós é quem muda, porque às vezes a nossa confiança em Deus é muito pouca, né? Mas a Bíblia diz que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diz para esta montanha: passa daqui para ali, e ela vai, né? Então, eu sirvo um Deus que não derruba, mas eu sirvo um Deus que levanta, né? Então, toda a vida, eu tive uma grande certeza que o problema dela é um problema grande para muitos, né? Mas para Deus não é nada. E Ele está na frente de todos os problemas, né? E este que hoje nós estamos passando é o mínimo para Ele, né? E jamais eu vou me desesperar com isto. E para que não fique simplesmente nas minhas palavras, eu vou convidar meus queridos irmãos para abrir a nossa Bíblia, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, o verso 3 até o 6. Né? Que diz assim: se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conformar com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homem corruptos, de entendimento e privadas da verdade. Cuidado, que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então, meus queridos irmãos, é muito simples, é muito fácil nós seguir a Deus, né? Só depende de nós, não depende de ninguém, só depende de nós, né? Aquilo que nós não podemos fazer é mudar. É querer mudar o que Deus, o que Jesus nos ensina, né? O que a Bíblia nos mostra, nos ensina a fazer, né?
porque nós temos que ter muito cuidado com certos ensinamentos, né? Que hoje, às vezes nós vê em igreja, né? Às vezes as pessoas falando do amor de Deus, achando que está enganando as pessoas, mas é simplesmente quando aquelas pessoas não têm o conhecimento de Deus, né? Até porque a Bíblia diz que nós temos que pedir sabedoria, né? Temos que buscar essa sabedoria, né? Aonde? Dentro da Bíblia, né? Nós temos que ter conhecimento dentro da Bíblia. Quando eu chego até aqui para falar do amor de Deus, sempre eu digo, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Porque quem sabe se realmente eu estou falando o que está escrito, né? Ou se eu estou falando o que eu quero falar, né? O que eu acho que é certo, né? E aqui nós não estamos para falar o que nós achamos que é certo. Nós estamos aqui para falar, para nos ensinar realmente o que é certo, não o que nós achamos que é certo, né? E às vezes nós temos o conhecimento de todas a verdade, de todas as coisas, mas nós, muitas das vezes, podemos passar por cima, né? E falar, querer ensinar aquilo que realmente não é verdade. E quando você abre a sua Bíblia, junto comigo, junto com o irmão, né, para você acompanhar a leitura da Bíblia, você tem um pleno conhecimento do que a pessoa está falando, que não vem dele, mas sim de Deus, do que está escrito. Então, meus queridos, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o irmão Arthur também lendo a palavra? Logo depois nós estaremos louvando, eu e a Adriane. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E os convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 19. Você que está em casa e quiser pegar sua Bíblia também. Atos, capítulo 16, verso 19. Amém? Amém. Diz assim, ó. Verso 19. Vendo que os seus senhores lhe dispuseram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Verso 20. E levando-os para os pretores, disseram: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levando-os a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Verso 23. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram em cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E depois os companheiros da prisão escutavam. De repente, verso 26,
sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhes todas as portas e soltando todas as cadeias de todos. Amém? Amém. Irmão, a gente está passando por uma parte aqui que fala sobre a prisão de Paulo e Silas. Se a gente analisar aqui no verso 25, diz que por volta das meia-noite eles estavam orando e cantando. Você já imaginou você chegar aqui, olha, você vai ser preso, e passar a noite, o dia todinho, ali, voltar em praça pública, ali, açoitar, ali, bater, aí à noite você vai estar lá na prisão, lá, antes de dormir, você vai estar orando. É assim eles fizeram, eles estavam orando ali e cantando, e todos da prisão estavam ouvindo. Só que lá para frente, do verso 27 em diante, diz que depois desse terremoto aí, que as prisões abriram, o guarda que estava lá, ele tinha recebido uma ordem, que era para ele guardar todos lá. E a lei, antigamente, na época romana, dizia que se ele deixasse que esses prisioneiros fugissem, ele ia pagar com a vida. Então, o que aconteceu? Ele despertando, no verso 27, diz assim, que ele despertou do sono, e ele viu que todas as celas estavam abertas. Aí ele puxou a espada e ele ia se suicidar. E aí Paulo grita lá de dentro assim, não faz isso não, que a gente não fugiu não. E aí ele veio aqui e ele pediu para que o que ele tinha que fazer para ser salvo. E ele diz aqui, o Paulo diz assim, no verso... Cadê? 30. Diz assim, depois trazendo para fora, disse o Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aí a Bíblia conta mais para frente que ele creu, ele se batizou, amém? Então é isso, às vezes a gente está passando por problemas difíceis, às vezes alguma doença, e aí as coisas pioram mais um pouco, já pensou? Rapaz, precisa vir um terremoto, veio um terremoto para que a gente possa sacudir mesmo, e às vezes você está, rapaz, está ruim, eu estou sem dinheiro, aí do nada, igual hoje, esses dias aí eu estava ruim de dinheiro, aí minha moto vai e quebra, rapaz, olha, que ruim. Já pensou, às vezes a gente passa por isso assim, e a gente pensa, meu Deus, o que será que foi? E aí a gente começa a decolar e do nada vem um terremoto. E a gente se abala. É verdade ou não é? Só que isso é para honra e glória de Deus. Porque a nossa vida espiritual está sendo aberta. Amém? Amém. Obrigado. Palma para Jesus, igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguns irmãos que faltaram, eu creio que alguns dos irmãos já sabem, né? Por causa do acontecido do irmão que faleceu, né? E a irmã que congrega aqui não, né? Ainda está de luto. Amém, igreja? Por isso que a gente respeita a situação de todos nós, amém? É assim que acontece na nossa vida, mas nós vamos continuar em frente, firme na presença de Deus, que Deus está no controle. Vamos adorar, vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E vamos adorar. Tua voz
faz surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade e ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. E eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. E eu preciso Aleluia, calar todas as vozes, Obrigado, meu menos a Deus. tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, Solta a voz, igreja. eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atendo ao teu Sim, alegra atenda ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Pronto para assumir o... aleluias. Oh, aleluia. Continue.
adorando ao Senhor, continue com teus olhos fechados. Eu te peço nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, eleva o teu pensamento ao céu, apresenta a tua vida, peça para o Senhor nesta noite, diga: Senhor, me dá uma semana abençoada, me dá uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. Eu preciso de Ti, ó Deus. Oh, aleluia. Não diga não posso. Não diga não posso, que não vai conseguir, que não vai conseguir, que tudo acabou, que tudo acabou, o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado. Você não foi derrotado, nem por Ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer, pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, vencer é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Se Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Se Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, toma posse nessa noite. Minha amiga, meu amigo, tome posse do seu milagre, você vai conseguir. É preciso seguir em frente, é preciso dar um passo à frente para Jesus, que Ele vai te abençoar. Ó, escute. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por Ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Se Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Se Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir.
você vai conseguir. Oh, aleluia! Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Oh, aleluias! Irmãos, vamos passar para a palavra nessa noite? Vamos estar lendo a Bíblia, né? Já foi lida alguns versículos pelos irmãos, mas vamos continuar nessa noite em adoração a Deus, meditando na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. João, capítulo 1, versículo 5. João, capítulo 1, versículo 5. Isso, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Tá tipo dando um reverb, som, ar, ei. Tá dando de ouvir direitinho aí atrás, pastora Aline? Amém. Baixei um pouquinho que estava um pouco alto. E agora ficou bom. João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, que na minha Bíblia fala que o título é Cristo a luz. Cristo é a luz. Posso ler, igreja? Diga amém. Diz assim, João capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele de quem? De Cristo. E vos anunciamos que Deus é luz. Deus é o que, igreja? Luz. E não há nele trevas nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém? Só até aí, meus irmãos. Se você quiser fechar sua Bíblia, fica à vontade. Oremos mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, muito obrigado mesmo, Senhor, por essa palavra, como está escrito aqui nessa noite, Pai querido. Usa-me como canal de bênção, para abençoar outras pessoas de perto e de longe, os que estão aqui, os que estão de casa, pelo Brasil afora. Mais de 300 pessoas já passou por essas lives, meu Deus. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor já está abençoando a cada um nessa noite. É isso que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão Davi, pega aqui uma águazinha para o Pai. Em nome de Jesus. Igreja, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo nessa noite, amém, que nós só vamos encontrar verdade em Jesus. Amém? Por que Jesus? Porque Jesus é a luz do mundo.
E você sabe muito bem que Jesus ele veio a esta terra. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra e não viu um justo sequer na face da terra. Obrigado, irmão Davi. E meus irmãos, não viu um justo sequer. E aí Jesus disse: eu vou. O Filho unigênito, ou seja, o Filho único do Deus vivo, veio a este mundo como carne e osso, se materializou, viveu em cima dessa terra e o crucificaram ele. Amém? Mas a Bíblia também diz que ele tomou a chave do inferno e o que estava perdido para nós, há ainda uma solução se nós andar com ele. Amém? Por isso que aqui na epístola de João, na carta a João, que João escreve, ele diz: esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos, que está no versículo 5, que Deus é a luz, e nele não há trevas nenhuma, ou seja, nele não há escuridão, nele não há mentira, só há a verdade. Por isso que quando a gente aceita Jesus, quando nós seguimos o caminho de Deus, nós não aceitamos mentira, nós queremos estar sempre na verdade, meus irmãos. Porque a palavra dele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, se não for por Jesus Cristo. Então por isso que a Bíblia está dizendo que a mensagem que ouvimos e anunciamos é que Deus é a luz. Deus é a luz. Ele é a luz do mundo. E se nós andar com ele, nós não vamos estar em trevas. Nós vamos passar a enxergar algo sobrenatural. Pela fé nós enxergamos o invisível. O que o mundo não consegue ver, nós enxergamos. Pela fé. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu e o Arthur sentasse em uma live, você que está assistindo aí, ou eu sentasse com umas pessoas e falasse assim: Arthur, tu tem quanto aí para nós fazer essa casa? Aí o Arthur dizia: rapaz, eu tenho 10 mil reais. Eu falava: nós vamos fazer com 10 mil reais. E quem não enxerga o invisível, quem não acredita em milagre, quem não tem fé como a nossa, ele ia dizer assim: mas 10 mil reais não dá para nada não, pô, uma casa dessa para fazer aí, meu irmão, para levantar e cobrir, deixar só no piso grosso, com 10 mil tu não faz. Desiste desse negócio, rapaz, para com isso. É assim as pessoas que não têm visão, sim ou não, igreja? Quem está compreendendo, diga amém. Diria para mim, e se eu não tivesse fé, eu ia até acreditar que não dava certo de fazer. Eu não sei o Arthur, mas quando nós falamos vamos fazer, disse: vamos. Dá para morar dentro da casa ou não dá? Hã? Se chover lá, moia? Mas não? Se as portas dá tudo de fechar bacana? Então pronto. Mas o Deus fez o quê? O sobrenatural. O dinheiro rendeu e multiplicou. Porque quem fez foi Deus. Amém? Basta nós ter somente a coragem de acreditar no Deus maravilhoso que nós servimos, e Ele vai dar condição para nós fazer. Muitas vezes as pessoas não têm o primeiro passo. E para servir a Deus a gente tem que dar o quê? O primeiro passo. Para ter uma fé inabalável, para acreditar no invisível, no que muitos não estão enxergando, mas nós estamos enxergando, porque é pela fé e não pela vista. Nós acreditamos que Deus vai prover. Nunca diga para você, aleluia, como eu até ouvi aqui o seu Valdemir falando agora, há pouco, não sei se você prestou atenção, que o Deus que nós servimos é maior.
é maior do que o câncer, é maior do que a enfermidade. Não pode nem falar isso, que senão bloqueia aqui, né? É maior do que qualquer tipo de doença. Deus é maior, nós temos que acreditar nisso. Amém, igreja? Eu tenho certeza que muitos de vocês, até você que está assistindo na internet, você deu o primeiro passo em alguma coisa, quis fazer algo, e você pela fé construiu, fez, e Deus te abençoou. Mas nós não temos que ser acomodados, não. Nós não temos que ficar para baixo, não. Amém? Nós temos que ouvir as palavras negativas e dizer, não, eu creio em Deus. Esse rapaz está falando isso aí, coitadinho, ele não sabe no Deus que eu creio. Você tem que ter uma fé inabalável. Amém? Paulo e Silas estavam, mesmo numa situação caótica, e apanharam, né, Arthur? Como você leu aqui, foram açoitados, foram, como se diz, passaram uma grande vergonha, aí entraram, colocaram ele dentro de uma cela, e eles falaram o quê? Eles olharam para esse rapaz, Paulo, meu amigo, eu não entendo por que eu estou aqui, não, por que nós estamos aqui? Mas o que resta para nós agora? Não, nós cremos em Deus, vamos adorar, vamos cantar, aleluias. E eles cantaram, e o que aconteceu? Um grande milagre, porque Deus ele faz da maneira que Ele quer, Ele quebra os grilhões, as correntes se quebram, aleluia, todo o mal cai por terra, porque Deus é Deus, igreja. Ele abre a prisão do jeito que Ele quiser. Quem é que, se Deus quiser permitir o terremoto, Ele manda no vento, Ele manda na terra, Ele manda no ar. E as pessoas não compreendem isso. Eu estou aqui agora, por exemplo, dá um exemplo assim, estou aqui agora, mas se Deus quiser aqui tirar meu fôlego de vida, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, continua sendo. Se Ele quiser deixar eu mais uns dias vivo, Ele continua sendo Deus. E se Ele quiser me levar, eu até brinco com a minha esposa, que sempre eu brinco com a minha esposa, né? O meu filho, ele viu o que aconteceu, né, do irmão partir. Aí ele disse para a minha esposa, eu não quero, o caçula, né, Daniel, eu não queria que meu papai fosse, não. Eu não posso falar a palavra, né? Morrer. Não pode falar porque está ao vivo aí, tem muita gente assistindo aí, irmão. Tem quantas pessoas mais ou menos? 177, mais quanto? Quase 300 pessoas assistindo, né? Na internet, olha aí. Olha que maravilha. Muita gente, não é isso? Então não pode falar a palavra. Mas se eu partir, Ele continua sendo Deus. Amém, igreja? Porque Ele faz da maneira que Ele quiser. Eu estou aqui realmente por um milagre. Porque eu creio que se eu tivesse vivendo a vida que eu vivia no meu passado, eu já estava, talvez já tinha ido embora. Mas Deus é tão maravilhoso que me permitiu estar aqui hoje pregando a palavra dele ainda. Amém? Para a glória de quem? De Deus, não é para mim a glória. E o meu filho até dizia, não, eu queria que o papai fosse, não. Eu digo, não, meu filho, ora a Deus aí que eu vou viver mais uns dias, hein? Amém? Para a glória de Deus, pregar a palavra. Vou cumprir o chamado, o compromisso que eu mesmo que aceitei. Foi eu mesmo que aceitei. Porque Deus ele te chama, mas é você que tem que aceitar. É você que tem que dar o primeiro passo. Em tudo na nossa vida tem que dar o primeiro passo. Então nós temos que viver com a fé inabalável. Não era nem essa palavra que eu ia pregar, mas Deus está dando o discernimento aqui nessa noite. Amém? Se dissermos, ele diz que nós a mensagem dele é que anunciamos que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque, irmãos, quando a gente não acredita, o não acreditar é terrível. Quem aqui de vocês já conversou com uma pessoa assim que não acredita quase em nada? Ele é quase ateu. Ele é sempre para baixo, ele nunca dá uma palavra para frente.
Você fala uma coisa para ele, diz, não, essas coisas não dão certo, não. Ele só tem pensamento negativo. É até ruim você conversar com uma pessoa dessa. Porque se tu contar teu sonho para ele, teu projeto, ele diz, não, fulano, não vai dar certo não. Igual eu estou falando a questão do Arthur, né? Mas Adriano estão dentro da casa deles hoje pela fé. Porque Deus foi que fez acontecer o que ninguém, muitas vezes, nem acreditava. Passou um irmão lá esses dias, irmão. Ele olhou assim para mim e para o Arthur e disse assim, foi ou não foi? Ele disse, já está desse jeito essa casa. Rapaz, mas vocês são ligeiros. Eu digo, rapaz, nós começamos ano passado, ele está achando que está ligeiro. Eu achei até que demorou. Não demorou, na verdade, é um tempo de Deus, né? O tempo que Deus permitiu para nós fazer. Amém, mas você tem que o quê? Ter posicionamento de fé. Você tem que ser uma mulher de fé, um homem de fé. Acredite nos seus sonhos. Quando eu comecei a construir aqui essa igreja, muitos de vocês nem sabem. Você que está na internet, talvez nem sabe. Mas eu comecei aqui cavando as valas. Eu cavei as valas, não tinha nem um tijolo. Aqui nós fazíamos culto num barraquinho, num miolo aqui, ó, no meio. Só uma taperazinha. Aí passava na rua, as pessoas diziam assim, esse galpãozinho aí é o quê mesmo? Aí fazendo culto, os irmãos estão fazendo culto. Aí não fazia o culto de baixo aqui. Aí quando chovia, manhava os pés aqui, era mais fundo assim, porque aqui ainda está fundo, né? Mas já teve um buraco mais feio aqui, era mais feio. Aí a gente só colocou um aterrozinho, comecei a fazer culto. Ninguém acreditava que ia ter uma igreja hoje aqui. Aí, um dia, era banco, né? Aí um dia eu estava passando o pano no banco assim, que estava sujo de poeira, nesse tempo do verão, aí Deus falou no meu coração, cava as valas. E aí na frente tinha uma cerca. E aí eu meio sem fé, eu falei, rapaz, cava as valas. Uma voz está falando comigo, cava as valas. Aí eu questionei até, digo, mas aí na frente tem uma cerca, como é que eu vou tirar essa cerca? Fiquei assim olhando para a cerca. Aí se eu tirar essa cerca aí, como vai ficar aberto aí, né? Vai facilitar para alguém entrar? Não, vou tirar a cerca, não. Aí eu senti uma voz falando comigo novamente, dizendo, cava as valas que eu sou o dono dessa obra. Aí eu digo, vou arrancar a cerca, meu filho, vou cavar as valas. Quando eu cavei as valas, meus amigos, você que está na internet aí não sabe. Quando eu cavei as valas, parou uma caminhonete bem aí na frente. Não sei, não era uma Toyota, não era nem Bandeirante, uma caminhonete daquelas que tem um negócio assim de lado do retrovisor, esqueci o nome agora. Aí o rapaz disse assim, o senhor que está fazendo culto aí nessa congregação aqui? Eu digo, é. Ele disse, eu estou procurando falar com o senhor tem uma semana. Eu falei, é mesmo? Ele disse, é. É o senhor que é o pastor aqui da igreja? Eu digo, sou eu, está falando com ele, sou eu mesmo. Aí ele disse assim, eu queria dar um cimento aí, para o senhor, Eu digo, é mesmo? Ele disse, é. Eu digo, pois deixa Deus lhe usar. Aí ele foi, disse, aguarde que eu vou já ali. Como eu estava saindo com a Adriane e o Davi, o Daniel não tinha. O Davi era bebezinho, pequenininho. Aí eu falei para minha esposa, fica de olho aí que vai vir um irmão trazer um cimento. Aí a minha fé é desse tamanhozinho ainda, né? Pequenininha. Aí eu disse, vai ser uns 3 sacos de cimento? O irmão vai dar 3 sacos de cimento. Aí eu vim nessa intenção. Eu disse, o irmão já chegou lá, tem 3 sacos de cimento já para nós começar. Estava uma pia assim, 10 sacos. Foi a primeira doação que Deus fez. Tocou no coração, amém? Porque eu não pedi para esse irmão, não nem conhecia o irmão. Tanto é que eu nunca mais nem vi esse irmão. Deus usou ele só para vir dar os 10 sacos de cimento para começar o baldrame da construção da igreja. E hoje está aqui para vocês verem, para a glória de Deus. Porque nós temos que ter fé no projeto que Deus colocou no nosso coração, amém, igreja? Porque nós andamos na luz, e essa luz é Jesus que abre porta onde não há porta, amém, igreja?
Então aqui está dizendo assim, ó, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele é luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então quem é que nos limpa, nos purifica, igreja? Do pecado? O sangue de Jesus. É você se aproximar de quem? De Jesus. Amém? O versículo 8 fala, se dissermos que não temos pecado, porque tem aquelas pessoas, né, que dizem, não, eu agora sou um santo servo de Deus, eu sou uma santa serva de Deus. Nós somos todos pecadores, igreja. Amém? Nós não temos que nos enganar. Enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, mas quem nos purifica é Jesus. E se nós estivermos direto com Jesus, nós vamos andar na luz. Nós vamos enxergar o sobrenatural. Nós vamos enxergar o que ninguém está enxergando. Amém, igreja? Louvado seja o nome dele. E se confessarmos, ó, a pessoa errou, né? A pessoa errou. Se confessarmos os nossos pecados, versículo 9. Você quer acompanhar comigo aí? Diga amém. 1 João, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar o pecado e nos purificar da injustiça. Ó, porque, irmãos, quando a gente não está com Jesus, a gente às vezes dá uns vacilos, uns deslizes. É assim sim ou não? Então nós temos que reconhecer o nosso erro, os nossos pecados, para nós ser purificados. Porque a Bíblia diz que se nós confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É Ele que nos perdoa dos pecados. É Ele que tem poder para perdoar. Uma certa vez trouxeram um aleijado até Jesus, numa cama, e Jesus disse assim, perdoados estão os teus pecados. Muita gente naquela multidão, como ele estava acostumado a curar o aleijado, a dar visão para o cego, aí as pessoas achavam que Jesus ia só dizer assim, seja curado, botar a mão na cabeça dele, e ele ser curado. Mas não, Jesus disse para essa pessoa especificamente, diz, perdoados estão os teus pecados. Aí depois Jesus ensinou aquela multidão, as pessoas que estavam com ele, disse, ó, é melhor tu entrar no céu mancando de uma perna, do que tu tá com os dois pés bons, pés que se apressam para o mal, e tu ir para que eu não vou dizer o lugar, né, o nome. Por isso que tem que ter perdão dos pecados. Amém, igreja? Então, nessa noite, nós temos que avaliar você, nessa noite, meu amigo, minha amiga. Você já serve a Jesus, glória a Deus. Você é uma pessoa boa, glória a Deus. Amém? Você reconhece que é pecador? Glória a Deus. Versículo 10, vamos ler, igreja, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós temos que dizer, reconhecer, eu sou pecador, mas, Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, tal dia assim, assim eu errei, perdoa. Pedir perdão é importante. Amém, igreja? Eu conheço um amigo meu, que todo dia ele diz para mim assim, que ele ora. Olha para cá, igreja, por gentileza.
Ó, você que está na internet, presta atenção. Tem um amigo meu aí que ele disse que todo dia quando ele ora, ele fala assim: Jesus, eu te aceito novamente como meu Salvador. Porque eu não sei se eu errei em alguma coisa, mas eu quero que o Senhor me perdoe. E eu não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Me perdoa minhas falhas. E eu achei interessante a fé desse irmão. Amém, igreja? Não sei nem se ele está assistindo. Mas nós temos que pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, porque está no Pai Nosso. E aí Ele nos purifica de todo pecado, e nós continuamos com a fé inabalável. Porque nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como agradar a Deus, pastor Claudino? Com fé. Amém? Com fé e com obra, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Amém? Então temos que fazer a diferença. Fazer a diferença. Eu creio que tem muitos que estão aqui nessa noite que estão procurando, graças a Deus, fazer a diferença na presença de Deus. Vamos ficar de pé, igreja, nessa noite? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Fazer a diferença, servindo a Ele. Vê se tem aí aquele hino, servir a Ele não tem preço. Tem, Adriane? Glória a Deus. Faz no violão, eu faço, tu canta. Em nome de Jesus. Sem a segunda voz mesmo, porque só tem um microfone. Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Tem um playback? Tinha? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por mais este culto, pelos louvores, por mais essa palavra que o Senhor nos concede, de continuar com a fé inabalável, de procurar cada dia mais andar na tua luz, porque o Senhor é a luz do mundo, é a luz que ilumina o nosso caminho, como diz aquela canção, que nos ajuda a viver, é a luz que ilumina o nosso caminho, e essa luz, é claro que é o Senhor Jesus, o Senhor da minha e da tua vida. Perdoa as nossas falhas, como está no Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Pai amado, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tudo é para a honra e a glória do teu nome. Que o teu nome venha a ser exaltado, que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Ela veio quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo para usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou.
Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela a salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Oh, aleluia. Servir a ele é a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, para que possa estar na presença dele. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabiam o porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela a salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha salvação. Amém, igreja? Amém. Ô glória, quantos podem dar um amém? Aplauda Jesus com as suas palmas bem alegre. Glória a Deus. Sente aí um minutinho. Só abaixa para mim um pouquinho o microfone. O meu aqui. Isso, tá bom. Glória a Deus. Irmãos, já vamos finalizar? Já vamos finalizar o culto com a última oração, amém? Mas antes, quem tiver uma oferta para ofertar na casa do Senhor, está aqui. Pode acenar com a mão que o irmão Arthur vai aí com você. Você de casa pode ofertar pelo Pix, né? Mandando mensagem no PV. Ou então clicando na nossa fotinha aí, você vai ver que vai ter o número, tá bom? Vocês de casa, muita gente de casa, sempre aqui acolá os irmãos ajudam a gente, pode estar ofertando pelo Pix, tá ok? Deixa eu ver se tem mais nome aqui, Adriane? Nome de pessoas, aí na tela aí? Vai lendo aí, Arthur, na tela aí. Odilon Pezão, está assistindo? Cleide Maciel. Jonas Souza. Vânia Pereira Nascimento. Maria Lúcia. Edson Silva. Irmã Zeta Almeida. Glória a Deus, que maravilha. Quem mais? Marinei Silva. Ailton Lima. Também Ailton Nascimento, né, que está sempre conosco, nos apoiando. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui tem 222 pessoas no TikTok. Só no TikTok, 222 pessoas. Amém?
Senhorinha Prado, a paz do Senhor. Morena Sol, colocou amém. CR 730, colocou amém. Vinícius, Meuri, a paz. Edija Maria, assisto daqui da Paraíba, olha aí, que bênção. Está assistindo da Paraíba, irmã. Diana, colocou amém. Muita gente aqui acompanhando, pessoal. Deus abençoe todos os irmãos de casa, viu? Tenha uma semana abençoada a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos já fazer a última oração, fica de pé. Fique de pé, igreja. Vamos agradecer a Deus com a última oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queria que você fechasse os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, dá uma semana abençoada para cada irmão, cada irmã que participou desse culto, os que estão aqui na igreja presencialmente e os que estão na internet pelo Kawaii, TikTok e Facebook, dupla Claudina e Adriane. Abençoa a vida deles, até aqueles que comentaram e não deu tempo a gente ler, meu Pai, e eles ainda estão aqui conosco. Abençoa cada um, dá uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. Como ministro da Tua Palavra, eu profetizo bênçãos e milagres, bênçãos sem medida na vida de cada um deles, meu Pai. É isso que eu te peço, uma semana que venha tudo dar certo, aonde eles pisarem a planta do pé, eles sejam abençoados. Eu determino, eu profetizo o milagre, a vitória, a bênção, em nome de Jesus. E todos que crêem possam dizer amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e todos possam dizer amém. Uma salva de palma bem forte para Jesus, igreja. A paz do Senhor para todos. Está encerrado. Tchau, tchau. Deus abençoe. E obrigado ao nosso vizinho por visitar.